E vamos lá para mais uma live da série Cirurgias Comentadas. E nessa cirurgia comentada a gente vai ver o caso de uma mulher que estava sem energia, desvitalizada. E ao mesmo tempo que ela estava se sentindo sem energia, desvitalizada e desmotivada, ela também estava à flor da pele. Tá? Essa mulher estava muito emotiva, ela estava com o sistema nervoso à flor da pele, ela estava muito nervosa e isso estava gerando um excesso de pensamento mental acelerado, né? E também estava começando a gerar algumas doenças manifestadas no corpo físico, como coceiras, né? Ansiedade e tudo mais. Então ela procurou o diagnóstico, fez uma sessão de diagnóstico energético para descobrir por que ela estava sempre sem energia, ela não conseguia trabalhar, ela andava muito triste também. Então, assim, aqui a gente está vendo um caso de polaridades bem opostas. É uma pessoa que está bem triste, bem desvitalizada, mas ela tem energia no corpo dela, vibrando no corpo dela em excesso. E aqui eu queria dar uma palhinha sobre o que é a nossa falta de energia. Quando a gente fala assim, eu tô com falta de energia, o que quer dizer isso? O nosso corpo, produz energia suficiente. Não existe nenhum corpo que não produza energia suficiente pra gente, né? Toda a energia que a gente produz é o suficiente pra gente operar, pra gente viver, pra gente ter a nossa vida, uma vida plena. Quando a gente está com uma sensação de falta de energia, geralmente é porque a gente está gastando toda a nossa energia em algum lugar, né? Então, assim, a nossa energia está sendo desviada para um outro fim e a gente está gastando toda a energia que a gente está produzindo e a gente não está se nutrindo daquela energia. Então, na sessão de diagnóstico, a gente começou a investigar de onde é que estava vindo aquela falta de energia. Essa mulher falou um monte. Ela falou várias coisas que estavam incomodando ela, né? E dentre uma dessas coisas, essa mulher estava em luto por causa da passagem, né, do falecimento da mãe dela. E aí eu via como se fosse um fiozinho linkando com uma história que estava vindo lá de trás. Então, o que estava acontecendo? A gente começou a investigar como é que era a relação dessa mulher com a família dela. O que me foi passado pelos mentores do trabalho foi que essa mulher estava completamente desconectada da família, desconectada da ancestralidade dela. Ela tinha tido um problema com o pai, ela a vida toda cuidou da mãe, mas ela não se sentia próxima de uma forma real e concreta com essa mãe dela. Ela sempre sentia que ela não era o suficiente. Ela cuidou da mãe durante toda a velhice e uma fase de doença bem difícil, inclusive para ambas. E quando houve o falecimento dessa mãe, ela se sentiu muito culpada, achando que ela deveria ter feito mais, né? Então, o diagnóstico da equipe de cirurgia, da equipe médica, foi que a gente entrasse em cirurgia para consertar, ou seja, para reconectar essa mulher com toda a ancestralidade dela. Tá? E isso, me passaram, estava vindo de vidas passadas, ou seja, tinha alguma coisa que tinha acontecido lá atrás e que fazia com que essa mulher não pegasse a força da família e que não se conectasse, ela não conseguia ter uma relação real e concreta com os familiares, com o pai, com a mãe, e isso estava causando uma desvitalização. Ela estava ficando desvitalizada, porque quando a gente não tem uma relação, uma ligação com a família é a nossa ligação com a terra. A gente encarna através da família. É através deles que a gente caminha sobre a terra, que a gente tem o nosso corpo, né? E que a gente puxa a energia de Gaia através desses laços familiares, que são do chakra básico. E isso traz segurança, traz confiança pra gente, traz várias coisas que são necessidades básicas que todo ser humano precisa para operar, para ser um adulto, para viver uma vida. Então, nós somos seres humanos, a gente encarna em clã. Se a gente não tem uma ligação com o nosso clã de origem, as nossas próximas relações ficam muito difíceis, fica muito difícil a gente se desenvolver como pessoas, né? E ter energia para operar, ou seja, essa mulher ela estava precisando pegar a família e absorver a energia de terra. Então,
foi passado para investigar o campo mental e o chakra básico, ou seja, em cima e embaixo. E a gente partiu para a cirurgia. Quando a gente entrou em cirurgia, ela estava num campo de dor, extrema dor e sofrimento que estava afetando todo o sistema nervoso dela. E isso estava causando uma pane geral em todos os órgãos. Ela tinha problemas de pele, ela tinha os olhos sempre com muita alergia. Ela falava que ela tinha alergia assim atrás da cabeça. Ela começou a ter assim pequenos acidentes domésticos, se queimar, e ela percebia que quando ela se queimava coçava muito. Ela estava sempre muito chorosa, muito emotiva, né? Então todo o sistema nervoso dela estava entrando em pane, né? Então a gente fez um descarrego, né? Uma liberação energética em toda aquela energia de dor e sofrimento bem agudo que ela estava, e do luto e várias coisas, né? E aí veio a vida passada dela. E o que foi mostrado foi que essa mulher, lá na China antiga, ela tinha conhecido, ela tinha encontrado com os espíritos que eram a família, que vieram a ser a família dela nessa encarnação, né? Então, eu vi uma cena dela passando, assim, por um campo, e ela encontrou a mãe dela, que era uma camponesa, né? A mãe dela nessa vida. E aí foram vários flashes, e o que foi passado pela espiritualidade é que ela teria feito mal, provocado mal a essas pessoas. E nessa vida eles vieram e encarnaram todos em uma mesma família, também com o intuito de se entender, ou seja, de curar essas relações. Essa mulher, ela não estava conseguindo receber da família dela porque ela se sentia em débito com aqueles espíritos. Em um nível de alma, ela sentia culpa, ela sentia muita culpa e ela se sentia em débito, e ela não conseguia receber o amor e receber uma ligação genuína de carinho e de laços de afeto dessas pessoas por causa disso. Então, foi curado muita coisa nessa cirurgia, foi trabalhado o campo mental, porque o mental dela estava cheio de crenças limitantes, de que ela não podia, não devia, de que era errado, e de que ela não merecia amor, que ela não merecia receber, que ela não merecia perdão. Então foi trabalhado muita coisa no nível mental, e foi trabalhado também muita coisa no chakra básico para limpar mágoas e culpas profundas e sofrimentos profundos do passado. No final dessa cirurgia, todos esses espíritos, ou seja, houve uma reunião, né, e eles entraram em perdão, ou seja, não os espíritos em si, mas durante uma cirurgia espiritual é como uma constelação familiar, né, o campo, né, ou seja, as impressões energéticas de cada um daqueles membros daquela família, eles se encontram e interagem energeticamente entre si. E energeticamente, no nível consciencial, no nível de alma, todos eles se perdoaram. Houve o perdão dentro do campo, dentro das relações. E isso foi um processo bem forte. E quando voltou da cirurgia, essa pessoa, eu operei ela agora há pouco, né? E ela tá ainda passando pelo processo do pós-cirúrgico, que é você se sentir um pouco mais emotiva, introspectiva e tal. Mas como houve um movimento bem grande no campo, eu estou esperando muitos progressos, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, tanto no emocional dela, que estava influenciando diretamente no campo do sistema nervoso, né, que também estava sobrecarregando os órgãos, e também nessa sensação de dor e sofrimento aguda que estava vindo dessa culpa. Essa mulher conseguindo receber da família, pertencer a esse clã, receber afeto, ela vai conseguir puxar a energia e vai se revitalizar. Tanto porque ela não vai estar gastando a energia dela com esse mental acelerado, né, pensando um monte de coisa, tendo medo de um monte de coisa. Ela tinha medo de terminar igual a mãe dela, de ficar sozinha, de um monte de coisa que poderia acontecer com ela. Ou seja, ela não estava vivendo o presente, ela não estava encarnada e sentindo o corpo dela. Ela estava num momento que não existe, não é nem um momento futuro, ela estava num momento irreal, né?
vivendo aqueles medos e ela estava gastando toda a sua energia com isso e sem receber o acolhimento da família. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse caso e desse diagnóstico, desse relato de cirurgia, e a gente se vê de novo nas próximas cirurgias comentadas.